Irmãos, um exemplo da capacidade do diabo de enganar o povo religioso. Em Marcos capítulo 7, dê uma olhada em Marcos capítulo 7. Uma coisa que veio aparentemente uma coisa boa. Versículos de 1 a 5. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Irmãos, olha só, a própria coisa que o povo de Deus deu a esse povo 10 mandamentos, Deus deu a esse povo leis e muitas ordenanças, né, para eles cumprirem. E ao longo dos anos, eles vão, a partir da lei, vão criando suas tradições. E uma das tradições era principalmente os que viviam, né, juntamente com gentios, né? Não só por causa da higiene, eles precisavam lavar-se antes de comer, mas também havia um conceito de que os gentios são imundos. Você respirar o mesmo ar dos gentios, você se contamina. Você viver no mesmo ambiente dos gentios, os judeus vivendo no mesmo ambiente dos gentios, né, com o mesmo pó, a poeira que circula entre eles, irmãos, acaba contaminando eles. Por isso, irmãos, eles tinham que se limpar da imundícia. Então eles tinham que lavar as mãos, lavar, né, os copos, lavar as coisas. Isso é a tradição dos anciãos. Aí o que Jesus falou? Jesus falou, versículo 6, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E ainda disse: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Irmãos, eles estavam usando a própria tradição, que segundo eles vem da lei, agora para ir contra o próprio Jesus, que é a própria palavra de Deus. Estava trazendo uma palavra viva para eles, e a religião deles, com a tradição dos anciãos, estavam impedindo o falar de Deus, que iria salvá-los. Os irmãos entenderam a esperteza do diabo de enganar? Ó Senhor Jesus. Em Êxodo 19:5, já falei várias vezes, que no Monte Sinai, após a saída do Egito, Deus disse aos filhos de Israel, se diligentemente ouvirem a voz dele e guardarem a sua aliança, então eles serão a propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é dele. E eles tomaram então os mandamentos de Deus e formaram uma religião morta com as suas próprias tradições. E na época de Jesus, irmãos, usaram essa mesma tradição para irem contra o falar vivo de Deus por meio de Jesus. Que coisa enganosa, né? Satanás ele consegue enganar o mundo inteiro. Lúcifer
Foi um anjo criado por Deus como o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Foi perfeito nos seus dias, nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Orgulho entrou em seu coração por causa da sua formosura, e corrompeu a sua sabedoria por causa da sua fama e destaque. Ambicionou ser igual a Deus, e para isso usou o comércio para troca de favores, negociando cargos com os anjos para ganhar apoio, e assim encheu o seu interior de violência e pecou. Profanou seus santuários pela multidão das suas iniquidades e pela injustiça do seu comércio. Deus então o atirou à terra. Isso está em Ezequiel 28, versículo de 12 a 19, Isaías 14, de 12 até 15. Quem tiver tempo, leia. Então, Lúcifer se desconectou do eu sou, do verdadeiro. Por isso, irmãos, nele não há verdade e nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ó Senhor Jesus. Irmão, Caim, 1 João 3, a história do Caim. 1 João 3. Versículo 11. Não, perdão. 1 João 3. Vamos ler 1 João 3. Só para vocês saberem o contexto, versículo 11 fala assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que vos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Irmãos, o que quer dizer isso? Se a gente está no verdadeiro, irmãos, não estamos na mentira, irmão, não há ódio em nosso coração. Se você está ligado ao verdadeiro, nosso Deus é o eu sou, nosso Deus é amor. Deus é amor. E certamente você estaria não cheio de ódio, você estaria cheio de amor. Você passaria a amar os irmãos. Olha para o seu irmão que está do teu lado. Você sente ódio ou sente amor? Se você sente amor, você está na árvore certa. Ó Senhor Jesus. Salmo 2. Salmos 2. Agora você vai entender que Deus escolheu a Cristo e não a Lúcifer. Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu fiz a minha escolha. Deus disse: eu escolhi o meu rei, esse meu rei é ungido, é Cristo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Ele então entregou para o seu filho as nações para governar. Por isso que Deus, o desejo da vontade de Deus, irmãos, é Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Ele vai encabeçar sobre a igreja, ele vai encabeçar sobre todas as nações. Então, no versículo
Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então Deus fez a escolha, escolheu Cristo para herdar essas nações, todas as nações. Então isso enfureceu Lúcifer. Lúcifer tem inveja de Cristo, Lúcifer tem ódio de Cristo, Lúcifer que fez, os líderes judeus matarem a Jesus. Versículos 1 e 2: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Deus, contra o Senhor e contra o seu ungido Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Porque essa raiva toda, porque esse ódio todo, essa fúria toda, ele contaminou as nações, contaminou os príncipes das nações, sabe? Porque ele tem ódio. Mas graças a Deus nós somos filhos do amor. Nós não temos ódio no coração. Nós amamos nossos irmãos. Ó Senhor Jesus.